Antes de entrar na discussão propriamente do nosso tema, eu gostaria de agradecer aos colegas do Instituto de Direito Notarial e Registral pela oportunidade de trazer um tema que afeta muitas pessoas e traz um constrangimento muito grande para quem enfrenta esse tipo de problema. Nós vamos discutir aqui a questão do reconhecimento de paternidade, que, como já disse, afeta essas pessoas que, por vários motivos, não têm o nome de um pai no seu registro de nascimento, em consequência na sua certidão e nos seus documentos de identificação. Todo mundo sabe, todo mundo conhece alguém que passa por esse problema, passou por esse problema. E é uma situação que se repete várias vezes, sempre que ela vai fazer algum cadastro, alguma situação que ela tem que se identificar, está ali estampado uma situação familiar que não precisaria vir a público, mas infelizmente isso acontece com várias pessoas. Nós podemos dizer que hoje a situação já está bem melhor do que existia, do que ela era há um tempo atrás, principalmente no ambiente do Código de 16 e antes da Constituição de 88. Naquela época, essas pessoas que tinham esse problema de falta de reconhecimento de paternidade, ou os filhos havidos fora do casamento, o constrangimento era muito maior e a situação jurídica que essas pessoas viviam era de uma dificuldade muito maior. A situação era tão difícil que mesmo filhos dos mesmos pais e mesmas mães tinham direitos diferentes, dependendo de terem nascido antes ou depois do casamento desses pais. Desta forma, os filhos que não nasceram no casamento percebiam a metade da herança do que os filhos nascidos dentro do casamento percebiam. Então, para contornar essa dificuldade, existia o Instituto da Legitimação, que era um instituto diferente desse reconhecimento de paternidade. Por esse Instituto da Legitimação, os pais procuravam trazer aqueles filhos havidos antes do casamento para dentro do casamento, de forma que os direitos desses filhos, de todos os filhos, fossem iguais. Isso perdurou por muitos anos, até que em 88, com a Constituição nova, essas designações discriminatórias foram proibidas. A Constituição de 88 veio, então, proibindo essas discriminações entre os filhos. A partir de 88, todos os filhos são iguais e são designados simplesmente por filhos. Atendendo a esse comando da Constituição, de que os filhos são todos iguais, o legislador procurou em 1992, com a Lei 8.560, facilitar o processo de reconhecimento de filhos. Então, determinar a lei que o reconhecimento dos filhos pode ser feito no momento mesmo do registro de nascimento, que é a situação mais normal, ou por documento escrito, público ou particular, e também numa ação judicial, qualquer que seja o motivo dessa ação, se houver perante o juiz a declaração de reconhecimento de filho, essa declaração será válida e o juiz então vai encaminhar para o cartório um mandado para que o nome do pai seja averbado ao registro de nascimento daquele filho. Um outro instrumento que essa Lei 8.560 trouxe foi o da declaração pela mãe do suposto pai naquelas situações em que o registro de nascimento só podia ser feito com o nome da mãe. E que situações que são essas? Por exemplo, aquela situação em que os pais não são casados. Então, sempre que não incidir naquele relacionamento de um homem e uma mulher que gerou um filho, sempre que não incidir as condições de presunção de paternidade, e aí nós temos o casamento, os filhos nascidos depois da morte do pai, mas dentro do casamento também, algumas situações previstas na lei, não incidindo essas situações, o registro tem que ser feito somente em nome da mãe. Nesse momento, assim que ela está declarando o registro de nascimento perante o oficial do registro civil, ela vai preencher um documento à parte
que é a declaração de suposto pai. Esse documento o oficial recolhe e encaminha ao juiz da vara civil, da vara de família, para que o juiz dê início a um procedimento administrativo de verificação da paternidade. Esse procedimento é automático, não depende de provocação de ninguém, da mãe, né? Assim que o juiz recebe esse documento, ele inicia esse procedimento de verificação de paternidade, que consiste basicamente em intimar o pai, para que o suposto pai, até então chamado suposto pai, para que ele compareça perante o juiz e o promotor e confirme ou não aquela declaração de que ele é o pai da criança. Se ele confirmar perante o juiz ser o pai da criança, o juiz então termina aquele procedimento com a comunicação ao cartório para que ele faça a averbação do nome do pai no registro de nascimento da criança. Se ele nega a paternidade daquela criança, o Ministério Público tem competência para iniciar o processo de investigação de paternidade. E aí vai seguir as vias normais do procedimento judicial de investigação de paternidade. Concluindo então, o juiz, de uma forma ou de outra, seja pelo reconhecimento voluntário daquele suposto pai perante ele, que ele é o pai da criança, ou seja, em decorrência do processo de investigação de paternidade mesmo, que foi disparado a partir da negativa dele em ser o pai, e aí, ao final desse procedimento, desse processo, o juiz concluiu ser efetivamente ele o pai daquela criança, o juiz então expede um mandado para o cartório para ser feita a averbação. Isso já veio facilitar em muito os procedimentos de reconhecimento de paternidade, tudo tendo em vista essa perspectiva da criança de favorecer que todas as crianças tenham efetivamente a paternidade reconhecida e registrada no cartório, no livro de nascimento dela. Em 2002, veio o Código Civil e repetiu essa facilidade que a Lei 8.560 tinha criado, sem alterar em nada, também nessa linha de que o reconhecimento da criança, da paternidade da criança, é prioritário e deve ser facilitado. Porém, em 2010, o CNJ fez um trabalho junto com o MEC, com o Ministério da Educação, e constatou, através do censo escolar, que um número muito grande de crianças, de alunos, não tinha ainda a paternidade reconhecida. Cerca de 5 milhões de crianças ou de alunos, sendo desses alunos 4 milhões pessoas com menos de 16 anos, não tinha a paternidade reconhecida. Para agilizar esses reconhecimentos de paternidade desses alunos, desses estudantes, o CNJ distribuiu para as corregedorias um CD com as crianças naquele estado que não tinha paternidade reconhecida. Isso dentro de um projeto que resultou no provimento 12 do CNJ, que tratou exatamente de um procedimento que os juízes deveriam adotar dali para frente para estimular os reconhecimentos. Nesse procedimento, as mães desses alunos foram chamadas e, perante o juiz, elas deveriam indicar quem seria o pai desses alunos. E, a partir daí, seguia-se um procedimento parecido com o que foi determinado pela Lei 8.560. Esse procedimento ele está em curso. Aqui em Belo Horizonte nós temos uma vara de registros públicos. Esta vara de registro público criou um centro de tratamento dessas informações. Então, as mães são encaminhadas para esse centro e ali elas informam o nome do suposto pai. Esse suposto pai é intimado, comparece e ali ocorrem as audiências nessa tentativa de se registrar essas paternidades.
Paralelamente, o CNJ percebeu que havia muita dificuldade, porque como o Brasil é um país muito grande, a mobilidade é muito grande. Então, muitas vezes a mãe e o filho moram em Belo Horizonte, mas o pai é do interior do estado ou até mesmo de outro estado. Para contornar isto, o CNJ editou então o provimento 16, exatamente no sentido de facilitar ainda mais que esse processo de reconhecimento de paternidade seja feito. Portanto, através desse provimento 16, o pai que queira reconhecer um filho, ele não precisa mais se dirigir ao cartório, à cidade onde o filho está registrado, ou à cidade onde os filhos moram, o filho mora. Ele pode, em qualquer cartório, no cartório da cidade onde ele está, tendo em mãos a certidão de nascimento do filho e um documento de identificação dele, ele pode procurar o oficial do registro civil do cartório da cidade onde ele está e falar para ele, esse oficial, que ele quer fazer o reconhecimento de filho. Então, nesse cartório será preenchido um documento onde ele vai reconhecer o filho. Esse documento é assinado também pelo oficial do registro civil da cidade onde ele está e é enviado para o cartório onde a criança foi registrada. Dessa forma, o procedimento ficou extremamente facilitado e é um momento, é uma oportunidade que se tem para aquelas pessoas que queiram fazer isso de uma forma bem rápida e fácil. A gente tem percebido, e foi alvo de uma campanha até há pouco tempo, maciça na televisão, esses procedimentos de reconhecimento de paternidade. Foi destaque até no programa Fantástico da Rede Globo, uma série de acompanhamentos desses procedimentos, isso num ambiente de conciliação, em que os pais e os filhos eram aproximados, se encontravam, e na tentativa da presença de um juiz, ser feito esse acordo e esse reconhecimento. Até onde a gente tem notícia, foi um procedimento que teve sucesso, foi exitoso, sendo que a maioria dos casos houve o consenso, houve o acordo, terminando com o reconhecimento dos filhos. Então é um procedimento hoje muito simples e que resolve de uma forma definitiva um problema grave, uma fonte de constrangimento para muitas crianças, e todos que puderem conhecer alguém nessa situação podem informar que o procedimento hoje é muito simples, muito tranquilo. Era o que tínhamos rapidamente para passar para vocês, e muito obrigado.